Olá, tudo bem? O meu filho é especial. O seu também é, não é? Mas você sabe que existem crianças que são mais especiais ainda do que as outras, não sabe? Pois é, justamente sobre isso que nós vamos conversar agora. É um assunto especial, muito importante. E para falar sobre esse assunto, eu convidei uma pessoa especialíssima, a professora Sildete Costa, que trabalha há muitos anos já com crianças especiais, numa organização também especial, lá da Paraíba. E ela me concedeu, assim, a honra, eu diria, dessa entrevista. E ela tem dicas muito importantes para nos dar hoje. Então eu gostaria que você, por favor, ouvisse a professora Sildete. Ela tem dicas realmente muito importantes. Professora Sildete, boa noite. Eu quero agradecer a sua presença aqui conosco hoje. E quero agradecer a sua disposição em poder me dar essa entrevista, dando dicas tão importantes sobre o teu trabalho, sobre as famílias especiais com crianças especiais, para que as pessoas possam ouvir e possam aprender coisas interessantes hoje. Então eu quero agradecer a tua disposição em participar conosco hoje aqui do Vida Boa em Família. Você sabe que o nosso intuito é falar sobre crianças com transtornos do desenvolvimento e deficiências. Esse é o nosso primeiro assunto. Então, eu gostaria que você, por favor, nos explicasse o que é considerado um transtorno de desenvolvimento e uma deficiência. Estou muito feliz, por estar aqui participando desse projeto, que é um projeto muito importante. Quero agradecer, em primeiro lugar, antes de responder sua pergunta, e dizer que realmente eu trabalho já há algum tempo, 17 anos nessa área, e é muito bom saber que poder ajudar pessoas de todo lugar do nosso país. Como você havia me perguntado, a diferença entre deficiência e transtornos globais do desenvolvimento. Existe sim uma diferença, porque assim, as deficiências nós conhecemos como a deficiência física, que é uma limitação. A deficiência sempre é uma limitação das pessoas, o que ela tem, ela não pode fazer certas coisas, tem alguma limitação. Então, a deficiência física, a deficiência auditiva, a deficiência visual e a deficiência mental. Então, os transtornos globais do desenvolvimento seriam aqueles transtornos como as síndromes, o autismo que está dentro das síndromes, seria também as psicoses. Esses seriam classificados como transtornos globais do desenvolvimento, que é diferente das deficiências, que são essas limitações que as pessoas têm. Então, o governo brasileiro, ele fez essa diferença, para melhor atender as pessoas em determinadas áreas e também gerar políticas públicas para isso. Então, houve essas diferenças, adotou essas diferenças. Então, deficiência e transtornos globais do desenvolvimento. Então, entraria o autismo, outras síndromes do espectro autista, a síndrome de Asperger, a síndrome de Rett e várias outras. E as psicoses que não estão dentro, não é uma deficiência mental, mas tem algumas limitações diferenciadas. Então, seria basicamente isso, a diferença. Sim. E por que você acha que as famílias que têm essas crianças com essas dificuldades, elas precisam de um acompanhamento especial? As famílias precisam, em primeiro lugar, porque quando a gente recebe, a gente espera um filho, a gente idealiza um filho, a gente constrói todo um momento para essa chegada, e aí você espera essa criança e você idealiza na sua cabeça tudo muito perfeito,
dentro de um parâmetro que a sociedade coloca e tem toda aquela espera. Então, o que acontece? Quando nasce a criança, nós passamos por de repente a criança é diferente. Não está dentro daqueles parâmetros que foram colocados. E aí você tem um susto grande e uma frustração terrível, porque você fica pensando como fazer, o que é que eu vou fazer, e meu filho, e como é que ele vai estar na sociedade, como é que ele vai ser aceito pelas pessoas, pela escola, por tudo, enfim. Então, a família fica desnorteada, a família fica sem saber para onde ir. E a tendência da família é resguardar, é super proteger, é ficar com aquilo sem passar para ninguém. No início você tenta até fugir daquilo sem até não aceitar. Mas depois você cai na real e aí vai vendo que a sua criança precisa de ajuda e que existem meios para ajudá-los. Por isso precisamos que as famílias precisam ser assistidas tanto quanto a criança. Sim. Eu sei que você trabalha na organização Papel Machê já faz algum tempo, não é? Aí na sua cidade. E você tem acompanhado as famílias esses anos todos. E as famílias costumam fazer o quê quando elas descobrem que o filho é especial? Você já se respondeu um pouco para nós. Poderia falar um pouco mais a respeito? Elas costumam muitas vezes, às vezes fogem, né, do assunto, às vezes ficam desnorteadas sem saber o que fazer, mas por último nos procuram, né? Nos procuram ajuda de todas as formas, procuram ir para centros de atendimento, procuram os médicos, né, de imediato, porque vê uma diferença em seus filhos, olham muito os filhos dos outros e dizem, ai, meu filho não faz isso, meu filho tem tantos anos e ainda não está correspondendo, e fulano, o filho de fulano faz isso e o meu não faz. Então fica aquele conflito todo e não se sabe o que fazer. Então, quando se tem um centro, né, elas correm para as pessoas para ajuda, né? E aí vai tentar atender, tentar fazer a melhor forma possível. Aí na cidade onde você mora, você tem a Papel Machê que faz esse trabalho. Mas pensando no resto do Brasil, que instituições que atendem essas crianças? Você teria algum exemplo para citar para nós? Bem, na cidade de Campina Grande, nós temos um centro de atendimento especializado, né, que é o Papel Machê. É um centro de atendimento hoje para essas crianças com transtornos globais de desenvolvimento, também crianças com deficiência e transtornos da aprendizagem. Então, as crianças com problemas de aprendizagem não são só os deficientes, a gente atende também. E aí, na cidade também, em todo lugar do país, que é uma política do país, tem os CAPs, né? Os CAPs em muitos lugares são orientados e organizados para isso, para avaliar, atender. Temos também as APAES, né? As APAES são instituições importantíssimas que ajudam a atender, a triar, né? Fazer toda uma busca do diagnósticos. Os próprios médicos, neurologistas, psiquiatras, psicopedagogos, terapeutas, né, psicopedagogos, os psicólogos, os neuropsicólogos, os terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, todos esses profissionais, eles trabalham em prol de fazer essa reabilitação, né? Mas, assim, nas cidades, os grandes centros, existem centros de atendimento, nós sabemos disso. Principalmente na região sudeste, na região sul, existe. Nas cidades menores, existem os programas de CAPS, que sempre trabalham. Existem também centros que trabalham só com autistas, né? Existem outras associações que trabalham com outros tipos de síndromes. Então, assim, os pais vão vendo suas necessidades e vão se reunindo e formando associações, centros de atendimento,
Como a PAI é uma associação de pais. Outras síndromes aqui que a gente descobriu agora há pouco, que aqui tinha também, é a NPS. Aí tem uma associação que cuida dessas crianças também. Tem uma síndrome chamada NPS, onde elas precisam de enzimas para melhorar o seu desenvolvimento. Cidete, eu vejo que pela sua resposta, me parece que essas crianças especiais, né, elas precisam de tratamentos multiprofissionais. Então, as famílias têm que procurar vários profissionais ao mesmo tempo para o tratamento delas. Isso não fica muito caro para a família? E quando a família é muito carente, o que é que faz? Você já tinha me falado que as crianças especiais, as famílias especiais, elas têm direitos, não é? A lei brasileira garante esses direitos para a família. Então, você poderia nos dar algumas dicas, aliás, de que direitos são esses e como as famílias podem buscar esses direitos para que essas crianças possam ser assistidas devidamente? Claro, realmente a sua pergunta em dizer que esses serviços são difíceis, caros, né, demais, porque necessita de uma equipe muito profissional, isso é plena verdade, né, plena verdade, porque se torna muito difícil realmente. Hoje você tem uma criança especial, você precisa de vários profissionais que a atendam para ela ter um bom desenvolvimento. Mas o governo federal, ele disponibiliza para aquelas famílias que necessitam, que vivem em vulnerabilidade social, que não conseguem ter um valor assim que dê para fazer esses atendimentos. Existe o BPC, que é um benefício, né, do governo, que você pode, a partir do momento que é determinado que a criança ou adolescente tem uma deficiência ou um transtorno, você tem o laudo, né? E aí você encaminha para o INSS e você tem os direitos garantidos, dependendo da renda per capita da família. Porque existe um cálculo em que o governo faz essa renda e aí a família tem direito ao BPC. O outro momento é o direito ao SUS. O SUS, se você precisa de um atendimento especializado, uma consulta, um exame especializado, dado esse direito. Claro que alguns exames não se tem acesso pelo SUS, como, por exemplo, a gente sabe muito bem sobre um exemplo fácil que, pelo menos na nossa região, é muito difícil conseguir assim diretamente pelo SUS, a cariotipagem. Mas aí é feito o encaminhamento através via Conselho Tutelar, Ministério Público, e aí é acionado o Ministério Público intervém e dá a ordem para que o SUS faça a compra, faça o pagamento desse exame e imediatamente o exame seja feito. Sim. Todas essas questões são feitas, né, via Conselho Tutelar, Ministério Público e Secretaria de Saúde. Isso acontece muito em termos de medicação. Isso também, a pessoa com deficiência física tem direito a dar entrada pelo SUS e receber as órteses, as próteses, sejam elas se caso a pessoa tem deficiência auditiva e não tem condições de comprar um aparelho, ela tem direito a fazer o pedido pelo SUS. Uma cadeira de rodas também tem direito disso aí. Uma prótese de muletas e outras coisas mais, talas, todas esse material é dado através de instituições como as instituições sem fins lucrativos, né? As outras instituições que trabalham com isso, o próprio SUS, ela tem que se fazer esse trabalho. É um trabalho árduo, né, que a família tem que percorrer, mas que existe maneiras jurídicas de se conseguir, porque a lei dá abertura para isso.
Sem falar que as famílias também têm direito na educação das salas multifuncionais. As salas multifuncionais existem para o atendimento das crianças com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento. Então, a escola tem que aceitar a criança e, ao mesmo tempo, ela tem que estar lá na sala de aula, na sala multifuncional, que não é uma aula de reforço, mas sim para desenvolver as habilidades que a sala de aula não poderá ser, que na sala de aula não poderá ser feito, como ensinar libras, ensinar braille, né? Ensinar outras formas de se locomover, de se expressar, de se comunicar. São aparatos que a sala de aula comum, regular, não tem, mas a sala multifuncional dá esse suporte. Então, são direitos que hoje as pessoas, pela lei de inclusão, elas têm direito. Elas têm todos esses direitos e essas políticas públicas que são disponibilizadas para elas. No caso das salas, de outras questões também, elas não só têm direito dessa parte, mas têm direito a avaliações diferenciadas, a conteúdos reorganizados, tanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, como pela a Lei de Diretrizes e Bases. Então, juntando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais a Constituição Brasileira e outras leis e outros artigos que saíram logo depois, essas pessoas também têm direito ao passe livre, se não consegue se locomover de um local para outro. Há cidades em nosso país que já você tem direito, tanto a criança e o adolescente tem direito, ou a pessoa adulta com deficiência, tem direito da carteira de passe livre, como também o acompanhante. Mas isso vai depender de cidade para cidade. No caso daqui, na nossa cidade, aqui na Paraíba, em Campina Grande, nós temos só o direito para o deficiente, o acompanhante não. Mas existem lutas aí por aí afora que existem. E todas essas cidades já estão em luta, são associações de pais, são associações de empresas, todas estão empenhadas a se ter a inclusão, a se fazer inclusão. Sim. Eu percebo, então, que os filhos especiais, as famílias especiais, como eu costumo dizer, elas têm muitos direitos, não é? Garantidos na lei brasileira. Isso. Mas me parece que são as famílias que precisam conhecer esses direitos e ir buscar os direitos, não é? Não são todas as cidades que têm já esses direitos obedecidos. E as famílias precisam buscar isso. Realmente não são todas as cidades, são lutas. Lutas que nós vamos ter que enfrentar. Sim. Porque assim, isso vai de cidade para cidade. Existem parâmetros em cada cidade, população, então existem leis locais e isso vai ser luta. Então, muitas cidades é direito, certo? Inclusão Sim. é um direito, um dever da nação, mas são lutas que nós temos que todos unidos, né? Instituições, famílias, lutar a favor desses direitos. Quem sabe com esse trabalho, esse projeto que você está desenvolvendo, ajude muito mais a outras pessoas a começarem a lutar pelos seus direitos. Eu entendo que o conhecimento, né, é o primeiro direito. E é isso que as famílias precisam buscar em primeiro lugar. Porque se elas buscam se informar e entendem que têm esses direitos, elas podem se dispor a buscar, né, a lutar pelos direitos que elas têm. Isso é um empoderamento das famílias na sociedade. A sociedade, a gente precisa desse empoderamento para que se faça valer a lei. Sim. Né? Faça valer a lei. Então, a lei existe. Hoje em dia, estamos mais abertos à acessibilidade, né? Uhum. À tecnologia assistiva, porque foi visto que essas pessoas são pessoas acima de tudo. Elas são... Acima de tudo, nós temos que ver, Claudilene,
a criança e o adolescente e a pessoa com deficiência. Não vê como algo a mais, não. É a pessoa, ver a pessoa em si. Sim. É ter essa visão de pessoa, de que todas as pessoas têm o mesmo direito de educação, de saúde, de lazer. Todas as pessoas têm esse direito de viver bem. Sim. Então não é porque ela tem uma deficiência que não possa estar incluído, tendo direitos de acessibilidade a tudo, né? Você pode não ter acessibilidade quando você anda com um carrinho de bebê no canto e não tem acessibilidade para andar, mas não é só o cadeirante que não tem, né? Para subir no ônibus, para andar na praça. Então, todos nós temos o direito e o dever de dar acessibilidade, né? Os governantes têm esse dever e nós temos o direito de lutar por esse acesso à vida, né? O acesso à vida. Sim. A viver bem. Sildete, eu quero agradecer então de novo a tua participação aqui comigo. Eu creio que você trouxe sim, dicas muito importantes para as famílias. E espero que você, no caso que está nos assistindo, possa aproveitar as dicas trazidas pela professora Sildete e que você busque os seus direitos, os direitos dos seus filhos especiais, né? Porque eles são mais especiais ainda que os nossos outros filhos que já são especiais. Então, de novo, eu agradeço. Espero que você tenha cada vez mais sucesso lá na organização Papel Machê, que o trabalho de vocês possa progredir, né? E que vocês continuem atendendo bem as crianças e as famílias, que eu sei que vocês atendem. Muito obrigada, então. Obrigada também. Muito obrigada, então, a você também. Espero que você tenha curtido as nossas dicas e possa aproveitá-las na sua vida prática. Um grande abraço.